paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 12 aqui do segundo trimestre da CPAD e nós vamos tratar sobre um tema muito especial. As cidades refúgios são estabelecidas. Deus orientou Josué, então, estabelecer algumas cidades conhecidas como cidades refúgio. E a gente vai entender sobre a importância dessas cidades através do viés bíblico, através da palavra de Deus. Ô, gente boa, você que está chegando hoje pela primeira vez aqui no canal, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa aí o teu likezinho, que isso ajuda muito a gente a propagar a palavra de Deus. Coloca aí hashtag Glória a Deus nos comentários, participa com a gente. Vou ficar muito feliz em te ter por aqui, tá? A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa, adolescentes vencedores. E onde é que você acha tudo isso? No link na descrição desse vídeo. Se você quer se inscrever de forma prática aqui também no canal, olha esse bonequinho aqui do nosso lado, você pode clicar nele e se inscrever. Que Deus te abençoe, tá? Lembrando a você também que a aula de hoje ela tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos. Então vamos lá, gente, vamos para a aula de hoje, vamos para o primeiro ponto, em nome do Senhor Jesus. Deus ordena estabelecer as cidades refúgio. Agora nós estamos analisando o texto de Josué, o livro de Josué. É claro que o livro de Josué, na Bíblia hebraica, é conhecido como o livro do profeta Josué. Na Bíblia cristã, o livro histórico de Josué. Nós estamos entendendo, através desse viés bíblico, agora, que Deus orienta Josué, então, a estabelecer cidades refúgio. Essas cidades refúgio foram estabelecidas por Deus para isentar, para guardar pessoas, por exemplo, que infelizmente cometessem um crime e não fossem culpadas por aquele crime, para que não fossem levadas à morte ou ao julgamento, fugissem para essas cidades e permanecessem vivas por lá. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: Deus cuida daqueles que praticaram um homicídio culposo. O que é isso? Deus estava cuidando daqueles que, por infelizmente, dentro de uma briga ou de repente por defesa pessoal, cometesse um homicídio contra alguém. Deuteronômio 19:10 está escrito que na terra prometida, na terra que Deus estabeleceu para Moisés e agora através de Josué, não deveria haver nenhum tipo de injustiça. E a orientação de criar essas cidades refúgio era exatamente para isso. Números 35:6, Deus estabeleceu através do ministério dos levitas, então, uma espécie de ministério de juízo, os juízes daquela época, os advogados também. Então você percebe, se uma pessoa sofresse uma agressão, ou se essa pessoa, infelizmente, dentro dessa agressão fosse se defender e, por questão de defesa, matasse alguém, para que essa pessoa não sofresse então uma morte olho por olho, dente por dente, ela poderia então se esconder nas cidades refúgio. Deuteronômio capítulo 4, versículo 41 ao 43, Deus orientou o próprio Moisés a estabelecer então em Canaã 3 cidades refúgios, 3 cidades onde essas pessoas poderiam estar guardadas. E aquele que fosse acusado de um assassinato poderia então se esconder nas cidades de refúgio por livre e espontânea vontade, para aguardar então o julgamento dos levitas. Em Números 35, 10 ao 15, você vai perceber que se esse agressor fosse então absolvido da sua culpa, ele deveria morar na cidade de refúgio até que o sacerdote que o julgou fosse morresse então. E aí então ele poderia retornar para sua cidade de origem. Então a espécie de cidade de refúgio é aquela ideia de salvação, lugar de salvação.
O exemplo da cidade refúgio é o próprio Cristo. Nós somos esses agressores, nós somos essas pessoas más, nós temos essa conduta má. E em Cristo agora, nossa cidade refúgio, nós temos essa libertação. Somos absolvidos do nosso pecado. E agora em Jesus, nós podemos viver para a glória de Deus. Esse era o cuidado que Deus orientou Moisés, orientou o próprio Josué para não cometer nenhuma injustiça com os filhos que estavam agora morando em Canaã. Cidades refúgio traçavam então esse lugar de misericórdia, esse lugar de salvação, esse lugar de absolvição do seu pecado, da sua agressão. Eu espero que eu esteja contribuindo com você. Se você está entendendo isso, coloca aí nos comentários, tá? Vamos para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o significado espiritual das cidades refúgio. Esse é o segundo subtópico. As cidades refúgio representam nesse significado espiritual a pessoa de Cristo. Em Cristo nós temos essa segurança. Cristo é a nossa salvação. E esse significado espiritual traz para a gente essa liberdade de estar em Jesus. Podemos viver em Jesus, podemos ter uma nova vida em Jesus. Somos absolvidos do nosso pecado, da nossa agressão, do nosso erro em Cristo, pelo sangue de Cristo. Ele que retira de nós o nosso fardo, Ele que apaga as nossas transgressões, Ele que nos alivia do jugo, Ele nos leva para próximo de Deus. Ele agora nos ajuda, pela misericórdia, a ter uma nova vida. E se você está entendendo isso, e se isso é uma verdade para você, se em Jesus você agora tem uma nova vida, se Ele é a tua cidade de refúgio, coloca aí nos comentários, #glória a Deus. Eu espero que Deus te abençoe, tá? Vamos agora para o nosso terceiro subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui no ponto de número 1 da nossa lição: o perigo de sair da cidade refúgio. Números capítulo 35, versículo 22 a 28. Existia um perigo real para aquele que fosse culpado e agora estava absolvido na cidade de refúgio. Se ele saísse da cidade de refúgio, ele poderia ser morto, porque pela lei, nesse período, era autorizado a questão do julgamento olho por olho, dente por dente. A pessoa deveria ser morta. Exatamente, se ela matou alguém, ou se sem querer matou alguém, ela deveria pagar com a própria vida. Mas morando na cidade de refúgio, ele estava livre disso. E aqui traz também para a gente uma perspectiva muito real, falando a respeito da pessoa de Cristo. Em Jesus nós temos a liberdade de viver, em Jesus nós temos uma nova vida, em Jesus nós temos essa separação, em Jesus nós temos essa oportunidade. Saindo de Cristo, a gente é condenado à morte, saindo de Cristo a gente vai para a condenação, saindo de Cristo a gente se perde. Então não saia de Jesus. Continue em Jesus, continue firme para a glória de Deus. Nessa quarentena, no meio dessa pandemia, continue firme em Jesus, continua firme para a glória de Deus, continua sendo fiel, porque esse é o melhor lugar para você ter vida em Deus. Se Deus está falando com você, participa conosco nos comentários para a glória do Senhor Jesus. Vamos agora então para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento: os levitas exigem a sua herança. A própria Bíblia faz questão de dizer que Deus tinha estabelecido para os levitas o melhor lugar da terra. Deus tinha estabelecido para os levitas não o território, mas o cuidado com as coisas de Deus, com o tabernáculo, futuramente com o templo, com os utensílios da casa do Senhor. E o primeiro subtópico aqui da nossa lição traz para a gente que os levitas também pediram seu território. Observa isso. A demora em conceder a herança dos levitas. Deus orientou para Josué, em primeiro lugar, separar as cidades refúgio. As cidades refúgio representam, então, o local de preservação, de misericórdia, de justiça. E dentro do território dos levitas, Deus havia dado as cidades refúgio para os levitas. Então, quem cuidava dessas cidades? Os levitas. Então você percebe que os sacerdotes tinham esse papel de cuidar daqueles que estavam se refugiando, daqueles que estavam buscando misericórdia. Josué capítulo 21, versículo 2 e 3, você percebe que os levitas então recebem as cidades refúgio porque eles reivindicam essas cidades refúgio. Você percebe que eles reivindicam, mas o princípio bíblico dentro da palavra
é que essas cidades já haviam sido dadas a eles, mas eles reivindicam porque eles ainda não haviam recebido. Isso também acontece até nesse viés de igreja. A gente percebe que nós devemos então buscar aquilo que é para a glória de Deus. Nós devemos buscar para a glória de Deus, não sendo seduzidos pelas riquezas desse mundo, porque são passageiras. Então, quando você para pensar a respeito dessa busca pelas cidades refúgio, os levitas demonstram para a gente que nós precisamos então exercer o nosso ministério nas cidades refúgio. Buscar então a glória de Deus. Mas a partir do momento que não buscamos essa glória de Deus, mas as riquezas, perdemos o foco. A própria Bíblia traz essa ideia que melhor é dar do que receber. Então a gente percebe dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus, que os levitas recebem essas cidades para exercer o ministério. Vamos avançar para o segundo subtópico do ponto número 2, que vai falar sobre o seguinte argumento: o estabelecimento da cidade dos levitas. A própria Bíblia também diz que os levitas receberam cidades, aproximadamente 48 cidades nesse território de Canaã. Números 35, 4 e 5, você percebe que esse território foi estabelecido por Deus exatamente no meio das tribos de Israel, no meio desse território de Canaã, para que os levitas se dedicassem então completamente ao serviço do Senhor, porque no centro estava onde? Estava o quê? Estava o tabernáculo. Então os levitas recebem esse território no meio, para que eles pudessem então exercer esse ministério para a glória de Deus no tabernáculo. Então Deus concede esse território, os israelitas recebem esse território, os levitas recebem o seu território, e esse território é estabelecido exatamente para o serviço do templo. O templo é sagrado, então o tabernáculo é sagrado, o tabernáculo é real. O templo, depois que vem no período do próprio Salomão, também é sagrado. Você percebe dentro da Bíblia que eles exercem esse ministério de cuidar das coisas do Senhor, e eles também recebem esse território. Finalizando esse ponto, vamos para o terceiro subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O terceiro subtópico aqui do ponto número 2 fala sobre a fidelidade de Deus. Quando nós lemos Josué capítulo 21, versículo 43 ao 45, nós percebemos que Deus foi fiel com Josué, Deus foi fiel com Moisés, Deus foi fiel com os hebreus que nasceram durante o caminho. E aqueles que permaneceram fiéis poderão então entrar em Canaã, tomar posse do território. Você vê a partilha do território para os hebreus de forma espetacular. E agora Deus está honrando Josué, a liderança de Josué, e nós estamos finalizando esse livro para a glória de Deus. Aqueles que permaneceram desobedientes ficaram no caminho. E agora a gente tem essa perspectiva desse Deus que ajuda o seu povo, desse Deus que conduz o seu povo, desse Deus que abençoa o seu povo, porque esse povo permanece em fidelidade. Então você percebe o objetivo de Deus em criar as cidades refúgio exatamente para proteger aqueles que sofressem injustiças, para apresentar uma perspectiva também apontando para Jesus, que nós em Jesus somos então restaurados, somos resgatados por misericórdia, pela graça, somos libertos dos nossos pecados, dos nossos erros e das nossas aflições, do nosso jugo que é pesado. Em Cristo temos essa nova oportunidade. Para finalizar a aula de hoje, vamos então para o nosso terceiro e último ponto, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Josué abençoou os Rubenitas, os Gatitas e a meia tribo de Manassés. Agora nós vamos entrar nessa perspectiva teológica das bênçãos que Josué apresenta para os hebreus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: 2 tribos e meia são despedidas. Nós percebemos agora que as tribos de Manassés e também as tribos de Gad são despedidas. Por quê? Porque essas tribos então recebem a bênção de Josué e retornam para os seus territórios. Nós percebemos que Canaã então é dividida de forma espetacular, de forma também em que Deus orienta Josué, e agora nós percebemos a perspectiva das bênçãos. E eles retornam para a sua terra porque eles receberam a bênção e agora eles tinham que cuidar dessa terra com empenho, protegendo então o território de Canaã para a glória de Deus.
E nós percebemos que a conquista de Canaã se torna então uma conquista integral. E os propósitos de Deus não são frustrados. Esse Deus que trabalha por meio das tribos. As tribos são abençoadas por Josué, retornam agora para os seus territórios e protegem aqueles territórios para a glória de Deus. Finalizando esse subtópico, vamos para o segundo, para entender um pouco mais a respeito dessas bênçãos. A exortação à obediência. Josué capítulo 22, versículo 5. Josué então reúne as tribos e agora começa a exortar, trazer um sermão, trazer uma pregação, para que aquelas tribos então permanecessem fiéis e obedientes ao Senhor. Assim nós devemos também nos comportar em Deus, de tão somente guardar os mandamentos que Deus tinha orientado para Moisés. Deus orientou a Josué através dessa pregação, falar isso para as tribos. Em Deus, em Cristo, nós precisamos entender que como cristãos, nós precisamos também guardar os mandamentos, guardar a palavra, guardar a Escritura no nosso coração, obedecendo essa Escritura para a glória de Deus. É claro que esse viés que Josué está trazendo é um viés da bênção, é um viés de orientação, é um aconselhamento para as futuras gerações. As nossas gerações precisam entender a respeito da importância da Escritura, a respeito da importância de servir a Deus. E para finalizar a aula de hoje, gente, vamos para o terceiro e último subtópico. O altar junto ao Jordão. Esse é o terceiro subtópico. Todas as vezes que você encontra um altar dentro da Bíblia, você percebe que esse altar tem um significado. Então Josué está com esse altar junto ao Jordão, explicando para as tribos a importância de servir a Deus, a importância de guardar a lei, a importância de guardar a mensagem de Moisés. E agora ele está junto ao altar. O altar é restaurado, o altar é erguido diante de Deus. Nós precisamos ter os nossos altares, porque os altares dentro da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, representam um símbolo de um relacionamento. Deus passou por aqui, Deus fez um grande milagre. Então você percebe Josué junto do altar. Josué estava junto do altar para mostrar para as tribos que esse Deus estava realizando milagres, que esse Deus continuava presente. Nós precisamos ter esses altares para lembrar exatamente daquilo que Deus fez. Um altar erguido para lembrar. Você tem erguido altares por causa dos milagres que Deus tem realizado na tua vida? Você tem erguido altares na tua vida para você entender que Deus tem feito coisas grandes, como Ele fez através da vida de Josué? Josué não larga do altar, porque ele está com esse altar tendo essa perspectiva. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você com a aula de hoje. Um beijão no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. No próximo trimestre a gente vai ter uma novidade aqui na classe, tá? A gente vai reprisar uma lição de 1993 do terceiro trimestre da CPAD. Nós vamos estudar os livros de Daniel, Esdras, Neemias, estudando a respeito da restauração do templo, de um verdadeiro avivamento, uma proposta de uma edição especial que a CPAD está trazendo para as igrejas que não querem repetir essas lições. Então a gente vai publicar essas aulas aqui para vocês também, tá? Um beijo no teu coração, até a próxima aula, se Deus quiser.